Olá a todos. Da onde saiu essa ideia de que a gente tem que buscar o Senhor, de que a gente tem que orar, de que a gente tem que participar de um grupo de pessoas para estar invocando o nome do Senhor? Da onde saiu essa ideia, por exemplo, de que a gente tem que ir para uma igreja? Da onde? Por quê? Porque tudo tem um princípio, tudo tem um começo, não é? Só o Senhor Deus é que não tem princípio e nem fim. Ele é eterno. Ele é eterno desde o passado quanto eterno para o futuro. Assim como a gente vê, por exemplo, numa teofania de Deus se manifestando aqui na terra, lá em Melquisedeque, né? Rei de Salém, né? Rei de paz, que diz que Melquisedeque não tinha genealogia, não tinha pai, nem mãe, nem princípio de dias e nem fim de vida. Né? Ali é o próprio Senhor, nosso Deus e Pai. Eu creio que Melquisedeque não é a figura de Cristo, mas sim a figura de Deus Pai, porque a gente vê lá o apóstolo Paulo dizendo uma vez que deixará o homem, o pai e a sua mãe, e se unirá à sua esposa. E ele diz: grande é esse mistério, porque eu não me refiro, né, porque eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, Cristo deixou o pai, né, e veio aqui para se unir com a sua esposa, que é a igreja, né, que ainda vai haver esse casamento ainda. E Melquisedeque, né, segundo as escrituras, lá em Gênesis, diz que ele, né, Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz, né, que não tinha princípio de vida, nem final de vida, não era contado em genealogia, ele não tinha pai e nem mãe. E lá o apóstolo Paulo diz que Jesus tem pai. Até Jesus disse, né, ele se refere a Deus, o Altíssimo, como pai. Né? Mas da onde surgiu, a conversa aqui é da onde surgiu essa ideia de que nós temos que estar reunidos para fazer, né, orações, súplicas, oferecer um culto. Olha, eu quero chamar a tua atenção aqui para um texto de Gênesis capítulo 4. Porque tudo tem um começo. Tudo tem um começo. As coisas às vezes têm um começo e não tem um fim. Né? Só Deus tem um começo e um fim. Porém, né, eu quero chamar a tua atenção para Gênesis capítulo 4, versículo 26. Está falando aqui de Enos. Enos, ele nasceu no ano de 1140. Amém? Enos. Enos, ele é o terceiro filho não, ele é o neto de Adão. Né? Adão teve Caim e Abel, e daí a gente sabe o que aconteceu, Caim matou Abel, né? E na genealogia não está contado Caim e Abel. Né? Depois, né, Adão conheceu novamente Eva e teve um filho chamado Sete. E esse Sete, né, teve um filho chamado Enos. E em Gênesis capítulo 4, versículo 26, diz assim, ó: e a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então, percebe que em Gênesis capítulo 4, versículo 26, na pessoa de Enos, ele que era sobrinho de Caim e Abel, ele sabia, né, o que tinha acontecido com os tios dele, né? Nos dias dele começou-se a invocar o nome do Senhor. Então, segue comigo, veja bem. Aliás, antes disso, queria pedir que você se inscrevesse aqui no canal, me desse a honra de fazer parte aqui do grupo de estudo aqui do meu canal. Tá bom? Deus abençoe, ou comenta, ou compartilha, dá um like, um joinha, um coraçãozinho, alguma coisa para ajudar a palavra do Senhor e o canal. Então, veja bem que nos dias de Enos começaram a buscar, a invocar o nome do Senhor. Aqui eu penso que não é simplesmente fazer orações. Por quê? Porque já antes de Enos já invocava o nome do Senhor. Adão e Eva invocavam o nome do Senhor. Né? Mesmo assim, antes da queda, eles tinham um encontro face a face com o Senhor toda tarde. Deus falava com ele, né? com Adão, e com certeza Deus conversava com Adão a respeito de como foi a criação, de como ele criou as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Deus dando detalhes de como foi que ele criou
as coisas, né? O primeiro dia, o segundo dia, terceiro dia, como foi que ele criou a mulher, enfim, né? Da costela dele mesmo. Então Deus conversava com Adão face a face. Porém, Adão e Eva caíram e com a queda deu uma esfriada no relacionamento com Deus, né? Porém, Adão ainda continuava, penso eu, continuava a pregar de maneira oral, verbal, a palavra do Senhor. Mas nos dias de Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor. Agora, esse negócio de ficar passando só de maneira oral, de maneira só a pregação, sem nada escrito, porque as coisas começaram a ser escritas lá no tempo de Enoque, né? E Enoque nasceu no dia, aliás, nasceu no ano de 622 depois de Adão, né? Eu vou mostrar aqui para você. Ó. Aliás, eu vou deixar aqui, ver se você consegue tirar uma print. Vou deixar parado. Tira uma print. Aqui você vai ter a data de nascimento, quando eles nasceram, o tempo que eles viveram e também quando eles morreram, tá bom? Tira uma print, isso aqui vai te ajudar nos teus estudos, tá certo? Olha só, deixa eu concluir o que eu estou querendo dizer. Quando começou esse negócio de invocar, ou se tem que ir buscar o Senhor dentro de uma igreja ou não, né? Eu penso que sim. Mas aqui o que acontece? Eu creio que Enos começou a invocar o nome do Senhor de uma maneira mais metódica, uma maneira mais sistemática. Por quê? Porque quando vai se passando só de voz, de palavras, de maneira só oral, as coisas começam a ficar meio sem desordem. Quando fala de maneira metódica, quando eu quero falar de maneira metódica, eu estou querendo dizer que como que Enos tivesse colocado um método, né, colocado ordem nas coisas, de buscar o Senhor de maneira mais certa. Tanto que né, aqui em Enoque é chamado de o escriba da retidão. É ou não é? Isso todos nós sabemos, que ele é chamado do escriba da retidão. Isso quer dizer o quê? Que ele escrevia tudo. Até vale lembrar que o livro de Enoque, ele nos traz coisas espetaculares, né? Coisas de como o mundo foi criado, fala até sobre os anjos, fala até sobre como é o formato da Terra, traz detalhes bastante minuciosos e quem escreveu esse livro foi Enoque. Esse livro de Enoque foi retirado das escrituras sagradas, foi retirado daqui, não sei porquê, né? Mas a gente tem acesso hoje em dia a esse livro de Enoque. Ele é sim escritura sagrada, até porque Judas, né, não o Iscariotes, mas o Judas que escreveu, né, uma carta que é uma carta antes do Apocalipse, Judas, que é irmão de sangue de Jesus, ele citou o livro de Enoque. Não é? Agora, eu quero chamar a tua atenção, né, por que eu acho que foi de maneira metódica que Enos, né, que é o terceiro depois de Adão, começou a buscar o Senhor de maneira metódica. Por quê? Porque lembra o que aconteceu com os tios deles, Caim e Abel? Né, Caim, ao cabo de dias, lembra disso? Ao cabo de dias foi lá e fez uma oferta ao Senhor. Né? E Abel também levou da primícia, né, das suas gorduras ao Senhor. E Deus olhou para Caim e para a sua oferta, e Deus não atentou para a oferta de Caim. Por quê? Porque foi ao cabo de dias, assim como deu na telha, na cabeça de Caim, ele falou, não estou fazendo nada mesmo, então eu vou lá e vou buscar o Senhor, vou fazer uma oferta para o Senhor. Enquanto que Abel ele trouxe da primícia, pensando Deus em primeiro lugar e dando as primeiras coisas para o Senhor do que era melhor. Né? Então, Enos, ele viu isso tudo que os tios deles fizeram, viu que até isso um matou o outro, ele agora coloca uma metodologia, inventa uma metodologia para se buscar ao Senhor. Tanto que, veja aqui, em Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 15, eu finalizo com isso, ó, do 13 ao 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, lembra lá que no tempo de Enos começou a invocar o nome do Senhor? Olha só agora aqui então em Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pronto. Versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram?
E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as boas novas. Amém? Então, quem faz essa função de pregar, de enviar missionários, pregadores, quem faz isso? Senão a igreja. Né? Eu sei que as igrejas hoje estão corrompidas, as igrejas estão cheio de popstar, existe essa pirotecnia gospel, fazendo com que o púlpito seja mais um palco do que um púlpito, tratando a igreja como plateia e não como povo de Deus. Eu sei de tudo isso, porém, existe sim uma maneira certa de invocar o Senhor, uma maneira metódica, de uma maneira certa. Amém? Então, a origem, da onde surgiu esse negócio de se reunir, de fazer uma assembleia, de uma reunião, invocar o Senhor com ordem e decência, penso eu que começou lá em Enos, né? Enos, o terceiro depois de Adão. Amém? Deus abençoe sua vida, por amor do nome dele. Amém.